capítulo 10, verso 1. A palavra que a Zama leu aqui, ide, né? Tem outras traduções que vai dizer assim, vai. Vai. Deus só, é uma ordem, é uma ordenança do Senhor. Vai e faça discípulos. É poderosa essa palavra. Livro de Oséias, capítulo 10, verso 1, que diz assim, gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, amém? Verso 1 de capítulo 10 de Oséias diz assim, Israel é uma vide frondosa, dá fruto para si mesmo, conforme a abundância do seu fruto. Assim multiplicou os altares, conforme a bondade da terra. Assim fizeram boas estátuas. O seu coração está dividido, por isso serão culpados. Cortará os seus altares e destruirá as suas estátuas. Verso 10, os irmãos me acompanhem, por favor, diz assim: Eu os castigarei na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra eles os povos, quando os atar as suas transgressões. Verso 12: Semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova a justiça sobre vós. No primeiro versículo, está dizendo que Israel é uma vide frondosa, mas ela dá fruto para si mesma. Quando o profeta Oséias estava exortando a nação de Israel, era a última chance que Deus havia dado para a nação se arrepender. A igreja bem conhece a história do povo de Israel, um povo que a Deus muito amou e ainda ama. Porém, era um povo de difícil obediência. Um povo que, por mais que Deus mostrasse o caminho, por mais que Deus fizesse os milagres, na primeira oportunidade, eles se desviavam para adorar a outros deuses e construir outros altares. E Deus levantou o profeta Oséias para exortar aquela nação. É a última chance que eu dou a vocês de se arrepender. E nós lemos aqui que a nação de Israel, ela era bonita, ela era frondosa, ela era saudável, a sua terra era fértil. Mas enquanto a nação de Israel estava em sua prosperidade, quanto mais ela era abençoada, porque Deus ainda tinha misericórdia de Israel, mais ela construía outros altares e ela dava fruto para si mesma. Ou seja, a nação de Israel não lembrava de Deus na sua prosperidade. A nação de Israel não lembrava de Deus quando estava tudo bem. Mas nós lemos aqui no versículo 10, que Deus disse, olha, eu ainda quero dar a vocês a chance de se arrepender dos seus pecados. Deus disse para a nação de Israel, o coração de vocês está dividido, ou seja, em duas partes. Ainda tinha o conhecimento da palavra de Deus, da ordenança de Deus, mas ainda assim a sua carne estava voltada para os seus bens. E não se lembravam de Deus. E no versículo 10 nós lemos aqui que Deus castigaria Israel por conta da sua desobediência. Deus chegaria a tal ponto de castigar a Israel que a própria nação pediria para que os montes caíssem sobre eles para que eles pudessem se esconder da ira de Deus. Ou seja, Deus amava Israel, amava. Só que Deus também viria com justiça sobre Israel. E nós lemos aqui no versículo 12 que Deus ainda amava tanto Israel, que Ele queria ainda dar mais uma chance para que eles se arrependessem, antes que eles bebessem da ira de Deus. Versículo 12 nós lemos, semeai para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura. Porque
é tempo de buscar ao Senhor até que venha. O que Oséias quis dizer aqui? Lavrai o campo de lavoura. O coração de Israel estava tão dividido, estava tão endurecido, estava tão longe de se arrepender, que ainda que Deus mostrasse compaixão, eles não cederiam. E o que Deus estava dizendo para Israel? Quebranta os vossos corações, para que eu possa derramar da minha chuva sobre vocês, para que eu possa derramar da minha graça, da minha misericórdia, e eu venha me arrepender daquilo que eu tenho preparado para vocês. Era isso que Deus estava dizendo para Israel. Eu venho sobre vós com castigo, eu venho sobre vós com correção, porque um pai ama. Amém? Vocês estão me entendendo? Deus estava querendo ensinar para Israel que Deus os amava, que Deus queria que eles se arrependessem, que Deus não queria que eles experimentassem da ira de Deus. Prosperidade é maldição? Não. Prosperidade é bênção do Senhor. Mas que a sua prosperidade, que a sua bênção, que o seu anseio por conquistar não seja maior do que o seu anseio de buscar a face de Deus, que estar na presença de Deus. Prosperidade é bênção que Deus dá para o seu povo, mas o seu coração não pode estar dividido. Ou seja, como que isso se aplica para nós hoje? Nós temos tantas outras prioridades, nós temos tantos outros motivos ou desculpas para não estar na casa do Senhor. Ah, hoje eu não posso. Ah, hoje eu tenho que trabalhar. Ah, mas ontem eu já fui. Né? Acontece muito isso. Domingo passado eu já fui, então eu vou revezar. Nesse domingo eu não vou, no outro domingo eu vou. Porque é isso que acontece. Ontem eu já fui, amanhã eu não preciso ir. Não é que nós sejamos fanáticos, igreja. Eu espero que vocês me entendam. A prioridade do vosso coração tem que ser buscar ao Senhor. Oséias estava dizendo para o povo, é tempo de buscar ao Senhor. Como a Zama disse aqui, a vinda do Senhor Jesus nunca esteve tão próxima. E eu acredito que a vinda do Senhor vem para a nossa geração. Porque todos os sinais já se cumpriram e ainda há muito ainda que sinais que ainda Deus há de mandar para que o povo se alerte para a sua vinda. Né? Isso é um pensamento meu. Eu acredito que Jesus não demore mais para buscar a tua igreja. E é tempo de nos arrependermos verdadeiramente dos nossos pecados. É tempo de colocar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. A nação de Israel estava tão cega espiritualmente, o seu coração estava tão bem. A nação de Israel estava bem, eles estavam confortáveis. Nós lemos aqui que os frutos que eles produziam era para eles mesmos, eles não estavam preocupados com o reino de Deus. Não estavam preocupados com a palavra de Deus, em buscar a Deus, em colocar a Ele como o único Deus, o único centro de suas vidas. O coração de Israel estava dividido. Como que o nosso coração hoje está dividido? O que tem ocupado o altar do seu coração? O que tem roubado a sua adoração verdadeira a Deus? O que tem te distanciado da presença do Senhor? Muitas vezes nós estamos querendo reparar o nosso tempo, recuperar o nosso tempo, melhor dizendo, por conta de tantos erros que nós já cometemos lá atrás. Às vezes a gente coloca disso uma barreira para que nós não continuemos a buscar ao Senhor. Mas a palavra de Deus também diz que eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A partir do momento que você toma consciência que Deus te perdoa e Ele te libera para seguir, é a sua mente que te condena, não é Deus. Então que nessa noite você tenha despertado a parte do Senhor, que é tempo de buscar ao Senhor, porque o juízo vem, e o juízo está próximo. E o que tem ocupado o altar do seu coração? Deus manda Israel preparar a terra para a lavoura, a terra que estava seca, árida, enrijecida, incapaz de receber a semente para germinar. Israel estava assim cega espiritualmente. Eu não preciso me arrepender, eu estou bem no meu pecado. E muitas vezes é isso que acontece conosco, estamos confortáveis porque está tudo bem. E Deus ainda queria dar mais uma chance para o povo de Israel se arrepender. Deus não queria
derramar a ira dele, o castigo sobre Israel. Deus queria que eles se arrependessem. Por isso levantou o profeta Oséias, para chacoalhar aquele povo. Olha, prepara o seu coração, busca em Deus quebrantamento. Fala, Deus, quebranta o meu coração, torna a dar-me um coração sensível à tua presença. Muitas vezes nós não conseguimos sentir a presença de Deus porque estamos preocupados com outras coisas, ou às vezes não enxergamos a necessidade da igreja, a necessidade do reino, de buscar os dons espirituais, talvez porque já tem quem faça. Deixa eu dizer uma coisa para você, o comando que Deus deu para os discípulos, o ide, o vai, é para você, é vai, faça a obra do Senhor Jesus. E às vezes a gente entende que a obra do Senhor Jesus é pregar, é adorar, é trocar um instrumento. Há muitas maneiras de você fazer a obra do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz, não despreze o dom que há em você. Toda a sua capacidade, todo o seu intelecto, tudo aquilo que você sabe fazer de melhor, foi o Senhor Jesus que te capacitou. Muitas vezes você tem um dom de fazer um bolo, muitas vezes você tem um dom de servir, de receber alguém. Às vezes você tem alguma capacidade, você tem. Deus te fez com qualidades, com dons, para servir o reino de Deus. Não ache você que fazer a obra e ser discípulo é simplesmente pregar e cantar e estar aqui no altar. Não. Você tem dons. E você não pode desprezar o dom que Deus te deu. Amém? Que no seu dia a dia, onde você estiver, que você tenha doçura nas suas palavras para falar de Jesus, para servir alguém, para fazer o bem para alguém. Amém? E principalmente, igreja, que você guarde no seu coração que é tempo de buscar ao Senhor. E se o seu coração está endurecido a ponto que você não consegue sentir a presença de Deus, comece a clamar ao Senhor. Comece a buscar ao Senhor para que haja quebrantamento no seu coração. Aleluia. Porque o Senhor quer derramar da sua chuva, chuva de justiça sobre a sua vida. O Senhor quer derramar chuvas de bênção sobre a sua vida, mas o seu coração, a sua terra, tem que estar fértil para receber essa semente. Amém? Que o Espírito Santo fale melhor no coração de vocês. Eu agradeço a oportunidade. Amém? Vamos adorar o Senhor Jesus.